Seja bem-vindo ao podcast Ou Vai ou Voa, o podcast da Escola Conquer. Meu nome é Joseph Rubin, sou um dos cofundadores da Conquer. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Endel Favarin, também um dos cofundadores da Escola Conquer. E preparadíssimos para mais um episódio aqui do Ou Vai ou Voa, e muito animados, inclusive, com os nossos convidados, né, Joseph? É isso aí, o podcast de hoje se chama A Propaganda Morreu. A gente tem aqui reunido representantes da Escola Conquer, RD Station e Brand Lovers, 3 empresas extremamente inovadoras no mundo de marketing e estratégias digitais, para levar um conteúdo direto ao ponto para vocês sobre esse tema, em comemoração ao lançamento da pós-graduação da Conquer de marketing e estratégias digitais. Então eu vou aqui começar apresentando o nosso primeiro convidado, que é o Rafa Avelar. Ele é um empreendedor que compartilha de profunda paixão por tecnologia, problemas difíceis e desafios físicos extremos. Co-founder e CEO da Brand Lovers e da Adventures, ele lidera mais de 400 aventureiros na missão de levar marcas diretamente ao consumidor na velocidade da cultura. Além disso, é meu colega de classe lá em Harvard também. Ele falou. Falei que ia falar. Tem que ter orgulho. Meu colega de classe lá em Harvard. Um prazer estudar e ter conhecido o Rafa um pouco mais a fundo. Bem-vindo, Rafa. Muito obrigado, Endel e Joseph. Assim, um prazer estar aqui, principalmente para debater. E Érica também, pô, bacana a gente estar se conhecendo presencialmente pela primeira vez. Um tema que eu acho que, para qualquer pessoa que está entrando no mercado como profissional, independente se você é um advogado, se você é um empreendedor, se você trabalha com vendas, se você trabalha como médico, pô, você entender de estratégias digitais nesse mundo moderno, eu acho que é lugar comum, que é fundamental para o sucesso. Então, acho que é um tema super relevante e é um prazer estar aqui. Boa, Rafa. Super bem-vindo. E é verdade essa história que você vai subir o Everest até 2025? Bom, a gente pode entrar nessa daí. Eu já subi 2 das 7 mais altas. O Everest é a meta. Cara, que legal, eu tenho um negócio que, se eu não colocar para mim uma meta que parece absurda, eu não consigo engajar no processo de perseguir aquele negócio. Então, as minhas metas geralmente são parecidas com essas. Quais 2 que você já subiu? Eu subi o Kilimanjaro, que fica na Tanzânia, na África, que tem alguma coisa perto de 6.000 metros. E escalei também o Aconcagua, aqui na divisa do Argentina e do Chile, que é o segundo maior do mundo, que tem 7.000 metros. Pô, que legal. Que legal, parabéns. Depois eu queria saber até mais sobre os desafios físicos com os desafios profissionais. Tenho certeza que tem muito links para se fazer. Sem dúvida. Maravilha, agora vamos para a nossa segunda convidada. Estamos falando de uma líder com mais de 20 anos de experiência em organizações globais nos setores de serviços e tecnologia. Ela é a Érica Tornice, VP de Vendas e Sucesso do Cliente da RD Station, a gigante do marketing digital. Érica, super bem-vinda, um prazerzaço contar contigo, uma marca que a gente é super fã, inclusive super cliente também. Isso aí, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz, animada para esse papo. Não sou tão radical como o Rafa aqui. Fiquei até pensando, poxa, acho que eu sou meio chatinha. Porque ele levou a régua aqui, né? Ele levou a régua, poxa. Né, eu faço ali minha corridinha, meia maratona no máximo, nada de escaladas, nada muito radical, principalmente depois que eu me tornei mãe, menos ainda. Isso já faz um tempo, então. Muito bom, muito bom. Bom, prazer contar com vocês, gente. Primeira pergunta que eu vou jogar aqui para a gente começar a conversar sobre é o seguinte. Existe uma estatística que diz o seguinte: 60% de todo investimento de marketing é desperdiçado. Por quê? Porque ele passa a mensagem errada para o cliente de forma errada, de forma incorreta. E aqui a gente está falando de 2 empresas extremamente inovadoras no mundo do marketing digital. Então eu queria pedir para vocês começarem apresentando, contando um pouco mais das empresas que vocês estão aqui representando. Pode ser primeiro a Érica, depois o Rafa. O que vocês, né, dentro da RD, dentro da Brand Lovers, fazem para mudar, para tornar o investimento em marketing no mundo todo, no Brasil todo, mais eficiente, mais direto ao ponto? Excelente pergunta. Bom, acho que só dando, de repente, um passinho para trás e contando um pouco mais da RD Station, né? A RD Station está no Brasil, foi fundada em 2011 e introduziu inbound marketing no mercado brasileiro.
né? Então, a gente começou, na verdade, com educação, né? Mais uma coisa que a gente tem aqui em comum com a Conquer. Então, a gente começou porque ninguém sabia o que era marketing digital em 2011, muito menos inbound marketing. Então, a gente começou ensinando o mercado o que era marketing digital, o que era a metodologia de inbound marketing, né? A metodologia da máquina de crescimento. Para daí a gente, então, trazer o software, trazer a ferramenta que faria a automação do marketing das empresas. Então, a gente fala muito, né, dessa composição, acho que tem bastante a ver um pouco com isso que a gente falou, assim, desde conectar educação, metodologia, né? Então, como a gente trabalha intencionalmente o marketing para gerar demanda, para engajar, né, com os leads, com as pessoas, né, sejam empresas, representando empresas, sejam, né, clientes finais, consumidores finais, a solução que você tem para os problemas, né? Perfeito. Érica, só uma curiosidade, só até para o público entender o tamanho da RD, você pode abrir algum número, por exemplo, a quantidade de clientes que a RD tem, ou o tamanho da marca? Vocês já estão fora do Brasil? A gente está fora do Brasil, a gente tem mais de 40 mil clientes. Mais de 40 mil clientes, uau, parabéns. E a gente atua no segmento de pequenas e médias empresas. Perfeito, fantástico. Sensacional. E a Conquer, mais uma vez, como ainda falou, é cliente da RD e a gente utiliza muito isso, né? A gente tem uma base hoje com a RD de 4,5 milhões de clientes, né? De alunos, ex-alunos e por aí vai. E a gente não pode ter uma mensagem só para todo mundo, né? Tem alunos que são líderes, tem alunos que buscam informações sobre tecnologia, tem alunos que buscam informações sobre marketing digital, como a gente está aqui hoje. Então, a gente utiliza muito o RD para conseguir fazer a mensagem certa chegar na pessoa certa. Rafa, e aí? E a Brand Lovers? Conta um pouco da Brand Lovers, o que vocês fazem e como vocês ajudam empresas e empreendedores a otimizar o seu investimento em marketing. Boa, baita pergunta. E eu vou começar de trás para frente, porque eu acho que o motivo que as empresas desperdiçam boa parte dos orçamentos dela, e acho que isso conecta com o propósito do porquê a gente começou a companhia. Quando você olha para a forma... Eu sou apaixonado por comportamento humano. Completamente apaixonado por entender por que as pessoas fazem o que fazem, onde elas estão resolvendo as suas dores, seus problemas e de que forma, e eu adoro observar isso. E se você olha para o comportamento das gerações mais jovens e para as gerações que cresceram com o celular na mão no mundo mobile das redes sociais, você vê uma verdade fundamental que é a seguinte: as pessoas, cada vez mais, elas estão tomando as suas decisões de vida. Seja uma compra, seja a escola que vai botar o filho, seja a viagem que vai fazer, por conta das indicações de pessoas como elas, ou de pessoas que elas admiram. E o que isso significa? Nas redes sociais, é o story do seu amigo que você vê num restaurante, uma amiga sua que viajou para o lugar tal, um amigo seu que se formou num curso e falou que era muito bom, ou o influenciador que você acompanha e que de alguma maneira dita a sua tendência de lifestyle, a roupa que você gosta de usar. Então, a grande verdade é que a gente está vivendo uma grande transição no mundo onde, há 20 anos atrás, o nosso mundo e os nossos horizontes, eles eram limitados ao raio onde você conseguia andar e onde você conseguia ir. Hoje em dia, com o celular na mão, o seu mundo ele é infinito. E os seres humanos eles estão recebendo uma quantidade de informação sem precedentes e as redes sociais elas agem como esse grande curador desse excesso de informação. E nas redes sociais tem um perfil e uma figura que se tornou fundamental nos últimos anos, que é o criador de conteúdo. O criador de conteúdo, ele é um grande filtro desse excesso de informação e ele acaba sendo uma autoridade ou um agente de confiança que valida o que você deveria estar vendo, a marca que você deveria estar consumindo. Então, quando você analisa isso e quando você vê para onde o mundo está indo, faz muito sentido você ajudar as empresas na jornada de colaborar com essas pessoas que são os grandes agentes de influência de compras e de comportamento. E aí você entra na Brand Lovers. A Brand Lovers é uma plataforma de tecnologia que faz exatamente isso. Ela é um software que as empresas contratam para basicamente gerenciar os relacionamentos com esses novos agentes de influência. Então, a empresa consegue criar a lista dessas pessoas, gerenciar essa lista, segmentar essa lista, engajar essas pessoas em ações em conjunto com essa marca e recompensar elas se elas estão trazendo resultado para a companhia. E aí, eu acho que o grande problema do desperdício de verba, quando você tem uma plataforma que está conectada com o que as pessoas querem consumir. Porque
Porque acho que um grande problema da propaganda é interromper as pessoas. Mas se você está seguindo um influenciador, você escolheu seguir aquele influenciador. Você não está sendo interrompido por uma mensagem. Então, começa a não desperdiçar quando você não interrompe as pessoas e você entretém elas com a comunicação moderna. A segunda coisa que ajuda você a não desperdiçar dinheiro é um alinhamento de interesse entre a empresa que contratou e o software que ela está usando. Então, na Brand Lovers, as marcas só pagam se vende. Então, tem um alinhamento de incentivo radical entre o influenciador, o software e a empresa contratante. Então, acho que essas duas coisas, e aí eu vou dividir em 2 blocos, que é um alinhamento de interesse radical, que todo mundo só ganha dinheiro se todo mundo ganhar dinheiro, isso tende a ser muito bom. E do outro lado, é você encontrar o consumidor da forma que ele quer ser encontrado, que é sendo entretido e não interrompido por uma propaganda velha que eu digo que morreu. Perfeito. Vamos entrar nisso, inclusive. Vamos entrar nisso, né? A gente decidiu chamar esse podcast de A Propaganda Morreu, porque realmente as coisas estão mudando numa velocidade muito rápida. Então, Rafa, por que a propaganda morreu? Boa. Vamos explicar isso, né? Então, quando eu falo que a propaganda morreu, quando a gente debate que a propaganda morreu, ela morreu, na minha visão, e eu não sou dono da verdade aqui, pela ótica antiga de como fazer, né? Se você para pensar, nos últimos 100 anos a gente passou por algumas transições, que era os nossos avós, os nossos bisavós, eles comercializavam com ou compravam de pessoas que eles conheciam. Era um mercado de bairro, era uma venda local, era uma alfaiateria do lugar, ou era uma costureira local que fazia as roupas. Não sei se as pessoas sabem, mas há 100 anos atrás as pessoas costuravam as próprias roupas, tá? O mundo mudou rápido. Mas você tinha relacionamentos muito próximos com as marcas, as empresas com quem você se relacionava. E nos últimos, sei lá, 70, 60 anos, isso mudou. As grandes corporações dominaram esses mercados e os clientes foram afastados das empresas. Você consome de marcas que você não tem relacionamento pessoal nenhum. E nesse processo, a comunicação se tornou unilateral, que é basicamente eu empurro a minha mensagem em você através de rádio, TV e canais que são canais unilaterais, né? Só a marca fala, o cliente não consegue comunicar de volta. Só que nos últimos 20 anos isso mudou. As pessoas, a partir do momento do mobile, das redes sociais e da internet, as pessoas ganharam a voz de volta. E aí você não pode jogar esse novo jogo com as regras antigas. Você não pode mais empurrar a sua comunicação nos outros. Tem que ser uma conversa. Então, quando a gente fala que a propaganda morreu, na minha visão e na minha perspectiva, é muito mais pelo ângulo de a propaganda que foi feita nos últimos 50 anos não funciona em 2020, em 2023. 2023 é um ano onde a comunicação precisa ser bilateral. Você precisa, talvez, ouvir mais do que falar. Você precisa interagir com cada micro-interação das pessoas, respondendo DMs, respondendo comentários. Não adianta só você criar uma campanha, encher um caminhão de mídia e achar que isso vai construir marca, ou vai engajar, ou vai trazer venda. Você tem que construir comunidade. Então, a comunicação ela ficou muito mais personalizada e eu resumo isso na necessidade das empresas serem mais profundas do que amplas. Então, essa é a diferença da propaganda que morreu versus o que eu, pessoalmente, acredito para o futuro. Perfeito, sensacional, muito bem respondido. E hoje a gente consegue ver vários formatos dessa nova propaganda. Vamos tentar lembrar de alguns exemplos aqui. Esses dias eu estava assistindo uma série na Netflix, uma série feita pela Netflix, e a gente via em determinado momento, quando alguém ia tomar uma cerveja... Abre pra gente qual é. Vamos lá, dá uma recomendação de série aqui no meio do podcast. A série eu não lembro, mas tem várias, tá? Várias próprias da Netflix eu vi isso acontecendo. Perfeito. Então você tá vendo uma série da Netflix, como que a Netflix faz propaganda? Pelo menos até hoje, quem sabe isso mude. É dentro da série. Os próprios dentro atores. Da série, os próprios atores. Vestindo, então, usando a não marca. tem nada que te convença mais do que o lifestyle daquele personagem tomando aquela cerveja que tem tudo a ver com o que ele tá fazendo. Um exemplo brilhante Muito melhor do que você ser interrompido no meio do filme com uma propaganda ali, né? Vocês viram aquele Red Alert do Dwayne Johnson e do Ryan Reynolds? Não. Não vi. Cara, foi um filmaço que estourou ano passado. Eu sou fã do The Rock, então esse eu vou procurar. E tem cenas super marcantes de bebida. E quais são as bebidas que são usadas no meio do... E de volta ao seu ponto perfeito de entreter ao invés de interromper. Quais são as bebidas que são usadas no filme? A tequila Terramana, que é a marca do The Rock, e o gin do Ryan Reynolds, que chama Aviation. Caramba, então, assim, legal. E o consumidor tá ali vendo dezenas de milhões de pessoas vendo aquele seriado Netflix e a bebida tá ali dentro e não tá interrompendo ninguém, enfim. Isso.
Que É isso. legal. E aí já tem o segundo grande exemplo, né? Primeiro grande exemplo, você não ser interrompido, mas sim conhecer a marca enquanto você está sendo entretido. E o segundo exemplo são os próprios creators, ou famosos, criando as suas próprias marcas. Quer falar um pouco mais disso, Rafa? Que eu sei que você tem alguns cases legais disso. Eu acho que dentro dessa linha, a grande... Quando você está falando de Netflix, acho que até cria um gancho super interessante, porque acho que poucas pessoas no mundo entendem mais de conteúdo do que a RD. Então, assim, no final do dia você está falando de conteúdo. O que entretém as pessoas é conteúdo. E criadores de conteúdo, pode ser um Netflix, pode ser uma marca que produz um blog, que produz materiais que as pessoas queiram consumir, pode ser um criador de conteúdo que faz stories ou um vídeo no TikTok. E alguns anos atrás, quando a gente entendeu essa tendência, eu enxerguei, junto do Ricardo Dias, que na época era o CMO da Ambev aqui no Brasil, a oportunidade de construir negócios similares a esse que a gente citou, do The Rock, do Ryan Reynolds. Então, basicamente, ajudar grandes celebridades a lançar as suas próprias marcas de consumo. Essa empresa chama Adventures, tem um tamanho significativo já, e já lançou a marca do Gustavo Lima, da Ludmilla. Basicamente, a tese é a mesma. Essas marcas, elas vão vender entretendo as pessoas. Demos um primeiro exemplo, demos um segundo exemplo, vou contar um terceiro exemplo que agora é de dentro de casa, que é o exemplo da Conquer, né? Até o pessoal que está aqui acompanhando a gente vai ter oportunidade de ter acesso a uma aula documentário que a gente está criando chamada O Jeito Conquer de Fazer Lançamentos. Né? Em comemoração ao lançamento dessa pós-graduação nova que a gente está lançando, a gente está criando esse documentário também. E a Conquer, ela tem um jeito de fazer mídia, de fazer publicidade, de ficar conhecida, que é através do quê? Tendo muita confiança na qualidade do produto que a gente tem, aqui no caso os nossos cursos, sendo muito seguros com aquilo que a gente tem, a gente faz de vez em quando, umas 2 vezes por ano, liberações gratuitas dos nossos cursos. E aí, o que acontece quando a gente faz uma liberação gratuita dessa? Primeiro, quem já é aluno Conquer, quem já fez um curso com a gente, sai indicando. Tá falando, meu Deus, a Conquer, aquela escola animal que eu aprendi um monte, tá com curso gratuito. Então indica para os colegas de trabalho, indica para a família, indica para os amigos. E aí um monte de gente nova passa a conhecer a gente, tem acesso ao nosso curso, tem acesso ao nosso conteúdo de graça. Quando a gente faz isso, não é amostra grátis que a gente libera, né? É curso completo mesmo. Aqui como exemplo, né, Joseph? A gente pago. lançou há um mês atrás o curso de produtividade inteligente. A gente teve mais de 700 mil alunos inscritos, de forma 100% online e gratuita, que a gente entregou, né? Então, 700 mil alunos, e não eram 700 mil alunos sendo impactados por uma publicidade de 30 segundos que ele nem entendeu direito. Era tendo acesso ao nosso curso, entrando na nossa plataforma, pegando o nosso aplicativo no seu celular, tendo acesso a 10 conteúdos, 10 horas aulas de conteúdo. E aí, depois disso, uma parcela naturalmente dessas pessoas decide comprar uma pós-graduação da Conquer, fazer um MBA com a gente, comprar o Conquer Plus, que é o nosso streaming de assinatura, e por aí vai. Então, é uma forma extremamente inovadora de conseguir atrair alunos. Eu brinco com o pessoal que se eu tivesse uma loja de comida chinesa num shopping, sabe o que eu ia estar fazendo? Eu ia estar no meio da praça de alimentação distribuindo meu frango xadrez. Porque é assim que você atrai pessoas. Essa estratégia funciona assim. Você Experimentação. tem experimentação. Você tem confiança no teu produto? Você acha que ele realmente é bom? Gera valor primeiro para o outro lado. Gera valor, uma parcela dessas pessoas vai experimentar, vai ter ali, pessoal, muita gente fica com medo. Poxa, mas e aquelas pessoas que vão lá experimentar de graça e não vão comprar? Vai ter um percentual que é assim e tá tudo bem. É o tá custo de tudo aquisição. bem. É o custo de aquisição. E vai ter um percentual que vai virar teu fã, podendo comprar na hora ou não podendo comprar na hora, mas vai virar teu fã, vai te recomendar e ao longo da vida vai voltar a comprar. Então esse é mais um exemplo aí de uma nova forma de fazer marketing, de uma nova forma de fazer publicidade. E isso funciona, né, até fazendo paralelo, né, e isso funciona muito, né, na relação entre empresas, né, que é o caso, né, da RD. A gente é uma empresa que trabalha no B2B e essa estratégia de experimentação, ela funciona muito. Então, que nem no nosso caso, a gente tem uma versão do nosso CRM gratuita e a gente tem uma versão da nossa oferta de marketing que é uma versão
de entrada, que tem um custo bem mais baixo para quem está começando, uma empresa nova, está entrando no digital, vai dar os primeiros passos, como que eu crio uma landing page, como que eu atraio pessoas interessadas pela minha marca no digital. E é um produto mais simples, que vai te guiar para você começar a sua estratégia de inbound marketing, e daí, conforme você evolui, você tem, né, um leque de outras ofertas. Mas através dessa experimentação, seja no gratuito, ou seja numa oferta de entrada, para quem está começando o interesse numa solução, né, é uma grande oportunidade para engajar um novo público, muitas vezes, né, para o seu negócio. Perfeito. Bom, a gente está falando do mercado, né, de marketing digital, a gente deu um olhar para as empresas também e o comportamento do consumidor, mas e o profissional? Bom, o mercado está mudando. E o profissional do marketing digital? Como é que vocês enxergam ele? Pergunta aqui tanto para a Érica quanto para o Rafa. E quais as características que vocês veem hoje que um profissional do marketing digital precisa ter para acompanhar esse volume absurdo de mudanças, que esse mercado é muito impactado, né? Pela era digital, pela tecnologia, por tudo que está acontecendo. O que é inegociável? O que o profissional precisa ter? Ou quais características ele precisa ter para se manter competitivo e se destacando nesse mercado? Eu acho que a primeira coisa é que não pode parar de estudar, né? As coisas estão evoluindo numa velocidade absurda, né? Então, tudo que a gente está falando aqui de entender o comportamento humano, entender jornada, entender competição, né? O Rafa falou um pouco dessa transição, né? Das eras do marketing, transição da relação com as marcas. Então, o profissional de marketing, ele tem que entender onde o consumidor dele está, qual que é o melhor canal para ele atingir o consumidor dele, como que ele se comunica, em que momento ele quer ser comunicado, por que canal ele quer ser comunicado, né? E como que ele vai trabalhar para manter esse cliente engajado, para trabalhar novas ofertas com esse cliente, né? Aquisição de novos clientes é muito mais caro do que você trabalhar a diversidade do seu portfólio na sua base de clientes. Então, como você demonstra o valor das suas ofertas, como você conecta a jornada do teu cliente. Então, o profissional de marketing, ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser curioso, ele tem que estudar comportamento humano, ele tem que estudar metodologia, né? É cada vez mais ciência, né? Eu acho que existia uma crença muito forte que marketing era só arte, né? E marketing é cada vez mais ciência. Tem alguns componentes que eu acho que não mudam, né? Desde ter clareza, qual que é o problema que você vai resolver, né? O que o teu público precisa que você tenha a resolver? Acho que esse é o primeiro ponto, né? E aí, depois disso, é como você se diferencia. Por que você? Por que o público vai te escolher? Por que você é melhor do que os players que já estão aí? E daí, como você vai contar essa história? Né? Então, daí entra muito do que a gente está falando aqui de conteúdo, em que canais, né? Então, como você vai se expor para o teu público. Então, né, eu vejo que a receita, né, para uma empresa se introduzir no mercado e ter sucesso é seguir, né, todas essas etapas, não pular etapa. E não cair no erro de querer vender direto, né? Eu acho que esse é um erro que muitas empresas começam ou querem começar no digital. E ela começa, tá aqui minha propaganda, compre meu produto, oferta, e vai direto para oferta. Vai direto para aquela fase final do funil, né? Essa é uma grande armadilha, né, Érica? Totalmente, totalmente, né? Antes de provar valor, antes de entender, né? De se conectar com o seu público, entender onde que o público está comprando, o que ele quer, qual que é a expectativa, como que foi a experiência dos primeiros clientes. Rafa, eu acho que uma dúvida que muita gente tem na hora de contratar um influencer, tem 3 grupos, assim, né, de pessoas. Tem aquelas que nunca ainda testaram contratar um influencer para divulgar sua marca, ou porque não sabem o caminho, ou porque não sabem o quanto pode ser bom. Tem aquele grupo de pessoas que testaram, mas não deu certo, né? Tentaram fazer um público, algum influencer, colocaram um pouco de dinheiro ali, não deu certo. E tem aqueles que testaram, deu certo, isso já faz parte da estratégia e por aí vai. Falando para esses 2 primeiros grupos, ou o cara que já testou e não deu certo por algum motivo, ou a pessoa que não testou. Como escolher um influencer para sua marca? Como contratar um influencer para sua marca? Essa pergunta de como contratar um influencer para sua marca, ela é muito boa, porque assim como várias ferramentas de marketing que tem aí fora e técnicas de marketing que tem aí fora, eu vejo muita gente
assumindo verdades absolutas do tipo, isso aqui não funciona, ou isso aqui não funciona pra mim. E é muito interessante a relação que as pessoas têm com esse tipo de atividade, porque você não entra no campo de futebol, faz 2 gols na pelada com seus amigos e sai dali achando que você é o Neymar. Só que todos os dias as pessoas, cara, contratam uma ferramenta ou fazem um negócio e acham que vão ficar boas instantaneamente, assim. É um processo, é igual a academia. Você vai pra academia pela primeira vez, você não senta no supino levantando 60 quilos, ou 50 quilos, ou 40 quilos, ou 30 quilos. Você vai levantar 2. Uhum. Você vai levantar 5. E talvez se machuque ainda, fica 3 semanas sem treinar. Então, assim, é um processo. Então, a primeira coisa que eu falaria para esses 2 grupos é que provavelmente você não sabe fazer. Ponto. Porque funciona. E para cada pessoa que me diz que não funciona, eu mostro 274 que estão ganhando muito dinheiro e aumentando as suas vendas usando. Então, por onde começa a funcionar e onde são bons lugares para você dar esse primeiro passo? No mundo digital, eu desafio todo mundo aqui a pensar que todos nós somos influenciadores. Érica, você tem Instagram? Tem. Você tem Instagram, Joseph? Tenho. Você tem Instagram, Andrew? Eu também. Todos nós somos produtores de conteúdo. Você compra de marcas, Andrew? Você compra de marcas, Joseph? Compro. Você compra, Érica? Todos nós compramos de marcas. Então, eu acho que a fruta mais baixa para alguém que quer começar é começar a trabalhar com influência, é olhar para os seus clientes como possíveis influenciadores para sua marca. Então tem uma coisa sobre você transformar os seus clientes em mídia que é muito brilhante. Por quê? Porque a segunda coisa que eu digo que faz uma campanha de influência funcionar é a autenticidade daquela campanha. Como toda tática de marketing, depois de um tempo as pessoas aprendem a diferenciar o que é genuíno e o que não é. É o que eu chamo de bullshit radar. Então assim, as pessoas têm um radar para baboseira. Então assim, você olha aquela propaganda e fala assim, quer me vender um negócio? Que masterclass, o quê? Isso aqui você quer me vender um curso. Clica aqui e ganhe uma viagem para Cancún. Não, você quer me vender um apartamento fracionado. Então, assim, você entendeu? As pessoas, elas aprendem essas coisas ao longo do tempo. E então a autenticidade, a credibilidade passa a ser uma peça-chave. E as pessoas nos últimos anos, elas aprenderam a entender, tipo assim, esse cara só pagou esse influenciador aqui para fazer isso, então provavelmente não vai funcionar. Então na hora que você transforma os seus clientes em mídia, isso é muito bom por 2 motivos. Primeiro, porque eles já gostam da marca, eles já consomem da marca, eles já têm o produto, é muito genuíno para eles endossarem as coisas. A gente endossa coisa todo dia. Você que tá usando uma blusa da Lacoste aqui, indiretamente está endossando a Lacoste para todo mundo. Você provavelmente foi pra... A gente que foi pra Harvard juntos, te garanto que você voltou e você contou pra vários amigos como foi a experiência. Então, a gente já é acostumado como seres humanos a dividir experiências e recomendar coisas. E num mundo cada vez mais digital, esse comportamento se torna digital. Então, 2 coisas que eu falo. Primeiro, olha para essa fruta baixa de transformar quem já é seu cliente num embaixador e para que essa pessoa possa produzir mídia. E se você conseguir alinhar um incentivo, ou seja, ela ganhar alguma coisa com isso, vai ser muito mais poderoso. E número 2, tenta ser muito autêntico, porque o consumidor moderno, e principalmente os cohorts e as gerações mais jovens, num estalo eles sacam quem é de verdade e quem tá fazendo uma coisa só porque foi pago para fazer. Aquela hashtag publi, né? Não vai vender nada. Perfeito, sensacional. Bom, vou entrar naquele momento que eu vou falar um pouco agora pro pessoal que está acompanhando a gente sobre esse grande lançamento que a Conquer está fazendo, super inovador no mercado, que é a pós-graduação em marketing e estratégias digitais. Bom, essa é uma pós-graduação da Conquer que primeiro muita gente pergunta, né, ou tem a dúvida, e essas pós-graduações da Conquer, super inovadoras, com professores de mercado, conteúdo super atualizado, direto ao ponto, elas são reguladas pelo MEC também? Então a primeira resposta que eu tenho é sim, elas são reguladas. Essa pós-graduação Marketing e Estratégias Digitais, ela contém um total de 20 créditos para o aluno que quiser terminar, né? Então você lá faz sua matrícula na pós, você ganha no nosso sistema, na nossa plataforma, 20 créditos. Desses 20 créditos, 10 créditos você vai ter aulas ao vivo e você vai agendar a tua turma. Você pode agendar a tua turma para abril, para maio, para junho. São várias opções de turmas começando todos os meses. E aí você vai ter aulas ao vivo com professores que são grandes referências do mercado de trabalho, de marketing digital, de estratégias digitais, para ter um aprendizado focado em
marketing e estratégias digitais. Você vai ter aula sobre social media, você vai ter aula sobre creators, que inclusive tem o case da Brand Lovers dentro dessa aula. Você vai ter aula sobre estratégia, você vai ter aula sobre análise de dados para tomar boas decisões no mundo de marketing digital. Então, um conteúdo super direto ao ponto desse tema. 10 créditos. 8 créditos são matérias específicas que você pode escolher. São matérias optativas. Entre 90 cursos diferentes, você vai escolher aqueles que você mais quer. E aí, se você quiser matérias técnicas do mundo do marketing, você pode escolher, como Growth Hacking, como SEO, entre outros. Ou você pode escolher outras habilidades que você quer desenvolver. Então, se você quer desenvolver a tua comunicação, você pode escolher curso de oratória. Você pode escolher curso de produtividade, você pode escolher Excel. Então, você escolhe algumas matérias optativas para compor a tua grade. O quanto isso é transformador e inovador em educação é brincadeira, né? Porque você consegue personalizar para a necessidade que você está sentindo nesse momento na tua carreira. E os 2 créditos finais é a resolução de um estudo de caso real que a Conquer vai na empresa, conversa com os grandes executivos da empresa, entende o mundo real e traz para você um case com dados, com informações reais para você resolver do mundo dos negócios. Então, essa é a pós-graduação que a gente está lançando nesse momento, tá com uma oferta super especial de pré-lançamento, então não deixa para depois, você que está acompanhando a gente, é um profissional do marketing digital que quer estar atualizado com as melhores práticas, quer conhecer muito mais desse mundo, não deixa de fazer parte dessa pós-graduação. E aí, Joseph, vamos para um grande momento Vai ou Voa? Vamos para o momento Vai ou Voa. Legal. Bom, vamos lá. Como funciona o momento Vai ou Voa? O Wendel vai falar uma frase para vocês, e vocês vão complementar essa frase como vocês quiserem, tá? Então, um momento bem direto ao ponto, mas provocativo para a gente conhecer um pouco mais como vocês pensam. Bom, então vamos lá. Estão preparados? Rafa, Érica... Tem que estar, né? Tem que estar. Quem vem primeiro? Quem vai primeiro? Não vale eu contar a frase e depois vocês contarem. A Érica primeiro. As damas Ladies primeiro. first. Olha aqui. Cara, Um cavalheiro, né? Não, mas não é tão difícil assim, não. Érica, marketing digital é? Marketing digital é conectar pessoas com soluções usando meios digitais. Para você, Rafa, marketing digital é? Transformação. Excelente. Direto ao ponto. Gostei. Boa. Érica, marketing digital não é? Marketing digital não é a propaganda antiga. Boa. Para você, Rafa, marketing digital não é? Interromper. Interromper. Muito bom. Gostei muito desse Boa. paralelo que você trouxe. Excelente. Interromper para? Entreter. Entreter. Muito boa. E dentro disso, até expandindo no conceito, acho que tem valor para as pessoas. Interromper é toda vez que você... As pessoas entram nas redes sociais por algum motivo, né? Você abre o Instagram porque você quer ver uma notícia da sua prima, um influenciador que você segue. Você tem um objetivo ali. Você abre o YouTube porque você quer estudar um tema. Você abre o Google porque você quer pesquisar sobre alguma coisa. Então, o usuário ele tem uma coisa chamada intenção quando ele usa um produto digital. E interromper é toda vez que você, com a sua empresa, interrompe a intenção dessa pessoa. O exemplo mais famoso disso é quando você abre um site e tem 18 pop-ups e que você não consegue nem saber onde é o X, porque o fundo é cinza e o X é cinza. E aí você precisa desligar o computador para sair da página da Toyota, entendeu? Você fica puto. E isso é o exemplo assim, mais absurdo que existe e é verdade. Assim. Então, e o contrário disso é quando a sua marca se insere na intenção daquela pessoa. Então, se ela entrou no Instagram para consumir uma coisa inspiradora ou para... e aí, inspiradora mais específico, se inspirar num look ou numa roupa porque ela tem uma festa, imagina se a sua marca, ao invés de oferecer um carro para ela, entende esse momento e, na verdade, é um story de uma pessoa que ela admira se arrumando para um evento parecido. Assim, você acha que isso não vai provocar aquela pessoa a considerar aquele vestido, ou aquela blusa, ou aquele short? Me parece uma alternativa melhor. Muito bom. Perfeito. Uma aula atrás da outra aqui, gente. Muito bom, muito bom. Próxima. Érica, uma boa estratégia de marketing deve conter? RD? Deve conter uma solução De software, Certíssimo. para captura de leads e gestão de vendas. Eu adorei que ele completou a frase por mim, né? Eu nem precisei.
Essa como cliente eu respondo. Mas eu Não, posso, brincadeiras à parte, eu por posso retribuir dizendo que precisa ter estudos de marketing, estudos de conteúdo, metodologias para que sejam eficazes em atrair o público que você quer atrair com a sua estratégia. Muito bom. Mas o que dá mais raiva aqui é porque não é um jabá. Porque eu não sei se eu não sei se tem alguém que não é cliente da RD, entendeu? É difícil, né? É raríssimo, Uma é marca que está difícil. inserida no marketing digital, quase que obrigatoriamente, no bom sentido da palavra, usufrui, né, da facilidade da ferramenta de vocês, que é muito boa. Muito boa. E como eu coloquei, né, para os profissionais de marketing, a gente também gera muito conteúdo, né, sobre marketing digital, né, para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Fantástico. Pra não Cases dos nossos clientes. Tem o case da Tem o Conquer case da lá. Conquer, sim. A gente participou já de eventos da RD, inclusive. Participou. Sim. Participou, não do Da RD presencial, mas do Summit. online. Legal. E para você, mudando um pouquinho aqui a frase, Rafa, um bom profissional de marketing não pode viver sem Curiosidade. curiosidade. Esse conselho é para todo profissional, né? Aí, independentemente da área de atuação, a curiosidade nos mantém humildes, na vontade de querer aprender, e isso acaba sendo nosso motor de crescimento, né? Nosso motor de inovação. Eu não conheço nenhuma pessoa bem-sucedida que não seja extremamente curiosa. Verdade? Zero. É verdade. Gente. E último para fechar aqui, Rafa, evolução é? Vida. Eu acredito que o que mantém a gente inspirado e acordando cedo e buscando nossos objetivos é a visão de que a gente pode melhorar ou alguma coisa para a qual a gente trabalha pode melhorar. Eu acho que evolução é vida. Maravilha. Érica, para você, evolução é? Olha, eu iria na mesma linha. Eu tava pensando, é combustível. Sem dúvida. Sensacional. Bom, para fechar então, lá na Conquer, em todo final de reunião de time, a gente tem um grito de guerra. Esse grito de guerra é o ou vai ou voa, né? Que é um dos nossos slogans aí que a gente repete muito, porque ou você vai além, né? Vocês topam terminar o nosso podcast aqui gritando esse grito de guerra com a gente? Claro. Claro. Então bora? Bora. Então vamos lá. Beleza. Então, beleza. 3, 2, 1... Ou vai ou voa!